E passaram bem a semana? Alguém sonhou comigo? Sonhei. É, menina? Barbaridade. Na terça-feira de noite, eu dormi lá na Gisela, né? Ah, certo. E aí deitei, fiquei pensando em todas as palavras que nós tínhamos recebido. E daqui a pouco comecei a cochilar. E eu pedi uma palavra para o Senhor, abri lá e deu Cantares 2:12. Aí fiquei lendo aquilo ali e acabei dormindo. Cantares 2:12. Capítulo 2, versículo 12. Cantares 2. Versículo 12. Está dizendo Cantares. Isso. Eu tô 2:12? Isso. Isso. Não era aqui? Eu acho que a minha Bíblia está sem Cântico dos Cantares. Cânticos ou Cantares é a mesma coisa. É a mesma coisa? Tem o Cântico dos Cânticos. Eu disse A mesma coisa. Minha vida É está sem dois. O que que cantares. tem? Dois é o cântico. É o cântico. Cantares é o cântico. É a mesma coisa. Eu também disse a mesma coisa. Minha vida está 12. 2:12. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Foi isso que Foi isso. Eu gosto muito do 13. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é o esposo e a esposa, não. O esposo é Jesus. E a esposa é a noiva, a igreja. Muito bem. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. E hoje eu estava marcando uma coisa para falar aqui. Enquanto o senhor procura, posta. Algumas semanas atrás eu pedi para os irmãos e mandei mensagem para quase todos, se não para todos, pedindo oração pelo meu cunhado, Sim. esposo da minha irmã, que ele ia fazer uma biópsia. Ele já teve câncer o ano passado, Sim. na garganta, e nós oramos e o Senhor, enfim, fez a obra na vida dele. Sim. E ele teve que fazer uma biópsia porque tinha aparecido uma bolinha de novo e eles estavam com medo. E ele estava bem, Sim. assim, bravo, Preocupado. porque ele tinha que passar por esse processo todo de novo. E hoje saiu o resultado dos exames, que ele não tem nada, que ele está bem. E eu fiquei tão feliz, sabe? Porque Amém. a gente ora e quer, enfim, a Lógico. família da gente, né? Enfim, ele está bem. É a Glória hora de a levar Deus. tudo a Deus em oração. É isso Amém. mesmo, a gente Amém. esquece disso. Né? Tem mais algum testemunho? Alguém tem mais um testemunho para contar? Então, se não tem, e se tiver, durante o tempo que estiver aqui... Ah, irmão, quero dizer uma coisa. Isso aqui é... O único chefe aqui é o Espírito Santo. Amém. Então, a primeira carta do nosso querido irmão Paulo a Timóteo, não esqueça que Timóteo era um jovem e Paulo considerava ele como um filho na fé, lógico. E Paulo é que escreve essas epístolas, essas cartas, né? Nunca ele pensou que as cartas dele um dia iam fazer parte da Bíblia, né? Porque a Bíblia era só o Velho Testamento. Na época que Paulo estava pregando, não tinha Mateus, Marcos, João, Lucas. Possivelmente já estava escrito, mas não com o intuito de colocar dentro da Bíblia, né? Porque a Bíblia mesmo era só o Velho Testamento com salmos e provérbios.
É uma coisa impressionante que quando o catolicismo romano se apoderou da religião cristã, por muitas vezes Satanás tentou usar o catolicismo. Não estou dizendo que os católicos são satânicos, não é isso. Tentou usá-los para queimar as escrituras, mas nunca conseguiram queimar os originais. Sempre o Espírito de Deus deu uma cobertura aos originais, que ficaram intactos. E aí, pouco a pouco, o pessoal foi escrevendo. Às vezes eu digo, brincando com a minha esposa, eu disse que eu estou sempre aqui no meu quartinho escrevendo carta. Esse era o dom de Paulo. Paulo, nas horas vagas, principalmente nos dias de férias, quando ele estava no Chilindró, na cadeia, ele escrevia. Jamais ele pensou que as epístolas dele um dia iam estar dentro de um livro, que não tinha livro assim. A Bíblia era ouro, né? Cada vez que ia numa reunião, não dava para levar o conjunto, porque as mulheres aqui vão entender. Quem é que tem em casa um rolo para abrir a massa e fazer pastel aí? Todos têm? Pois é, 2 rolos. E dentro, quando enrola para cá, desenrola aqui. Agora imagina só. Chamado pergaminhos enrolado. Por que enrolado? Para não amassar, não estragar, né? Então só dá um problema. O que a gente vai estudar hoje? Vamos estudar Marcos. Então, só levava um ouro. Não tinha automóvel, essas coisas, né? Ou então levava uma sacola, se tivesse sacola, né? Graças a Deus, só um milagre. Você ouviu o que eu disse? Só um milagre, esses 20 séculos, vamos agora no 21º, tantas tentativas para destruir. O inferno inteiro fez de tudo. Não conseguiu porque o Espírito Santo sempre protegeu os originais. Vamos orar? Espírito Santo, muito obrigado por esse trabalho que tu fizeste tão maravilhoso de guardar as Escrituras intactas. Amém. Agora que nós, em pleno século XXI, possamos estudar, exercitar e praticar aquilo que os heróis da fé no passado deixaram escrito para nós. Ajuda-nos essa noite. Amém. Amém. Quando eu disse ajuda-nos a abrir os olhos assim, não era isso que eu ia falar, mas está aqui assim, o bom combate. Veja, 1 Timóteo, capítulo 1. Não era isso que eu ia falar, mas abri os olhos da oração. E saltou assim. Todos acharam aí? Amém. 1º capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um rapaz que andava com Paulo para baixo e para cima. Diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Paulo chamava ele de filho. Segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei, imagina só, a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemarem.
Qual é o versículo? Qual é o pastor? versículo? 1 Timóteo 18 a 20. Versículo 18 ao versículo 20, do capítulo 1 da carta de Paulo a Timóteo. Achou? Agora sim. Quer eu disse outra coisa? Não, Não, só não. disse certo. Não. Nós contamos. Eu estava lá no número 3. Olha, eu não. É que a gente estava na parte errada. Não, olha que o velho aqui está vendo. Eu posso estar olhando uma coisa e dizer outra. O senhor falou certo. A Maria diz assim: quando sobe no púlpito para pregar, aí eu gelo. Por quê, querido? Eu tenho medo que eu ler uma coisa e vá pregar outra. Ah, que bom, não tenha medo. Intercede que tudo vai sair bem. Amém. Glória a Deus. Então, a Dona Maria ainda, ela tem assim, um zelo pela palavra, né? Que bom que tu tem esse zelo pela palavra, querido. Então, continua nesse zelo. Ah, e quando Deus quiser te usar em línguas, deixa. Ela fica acanhada da igreja, às vezes sente o impulso. Então ela diz assim, fica quieto. Até porque não, para ela mesmo, fica quieto. Ah, quer dizer que a matéria, tua matéria suplanta o desejo de Deus. Ah, não é isso, senhora. Então, você sente o impulso. Chegasse a ver a Maria alguma vez profetizando? Ela e a Rosane, Francina. É, mas foi no retiro da Manancial lá em Gramado. Isso Ano passado, né? Não, no outro. Outro? Não, foi um antigo, foi na igreja metodista, que tinha sido naquele hotel da igreja metodista. Teve um culto, e veio a presença de Deus tremenda. A Maria estava falando em línguas e tu estava interpretando. É mesmo. É isso mesmo. Garanto que alguém tem isso gravado, possivelmente. Acho que sim. A Maria tem uma língua muito bonita para falar. E outra coisa, se eu interpretar, não é isso que o senhor está dizendo. Ela quer aquilo que ela está sentindo. Então, tudo bem. Diz a frase novamente. Não, eu não interpretei errado. Eu interpretei com sinônimos. Né? Mas ela quer que aquilo que no pensamento dela está. Glória a Deus. Porque isso é um caso que é até bom, veio à tona agora, se dizer. Digamos, nós estamos aqui reunidos, de repente alguém é tomado em línguas, fala, e tem 2 ou 3 intérpretes aqui, e um está interpretando, e os outros, o próprio apóstolo Paulo diz que os outros devem estar observando, etc. E tal, mas não é para criticar, não. Olha, pastor, está errado isso. Não. Essa frase, eu senti que essa frase é assim, muito bem. Essa frase é antônimo ou sinônimo? Não pode ser antônimo, antônimo é o contrário, né? Antônimo tem que ser sinônimo. Eu pergunto, sabe por quê? Onde eu tive os derrames, tudo que eu aprendi foi estaca zero. Só mesmo o poder do Evangelho que tem me mantido através do tempo. Falar português ou coisa parecida, porque eu não sabia falar mais, que a gente... Eu deve estar lembrado. Eu não te conhecia ainda. Se foi em 82, eu não conhecia vocês. A Rosane e o Carlos Francisco ficaram apavorados, né? O Carlos Francisco me pegaram pela mão, levaram assim pela rua. E eu me senti assim, mais ou menos, né? A Maria estava tomando banho e ela disse para o Carlos, fica de olho no teu pai, que a Rosane tinha ido para o colégio. E de repente assim, na cabeça, vou trabalhar. Passei a mão na minha pasta da firma onde eu trabalhava, saí para a rua. Peguei na esquina, peguei um ônibus. E o Carlos estava brincando na área do apartamento número 2, lá na Joaquim Nabuco 320.
E a Maria saiu do banho, cadê o... Pai? Ai, pai pegou a pasta e saiu, mas eu te agora aquele negócio, né? Como é que vai ser? E o Carlos pequenininho, a solução é orar. Aí, tá bom, vamos orar. E eu estava lá no fim da linha, era o ônibus que ia para Belém Novo. E eu estava no fim da linha, não de Belém Novo, mas uma praça que tem, enfim, é mais uns 6 quilômetros para frente. Né? E isso, meu Deus, moço, que ônibus é esse? Tal. Aquele lá, aquele volta. Obrigado, desci. Jesus me ajude que eu saiba voltar para casa. Glória a Deus. Eu dei. Então, Deus queria me dar uma demonstração que mesmo que a enfermidade tentasse apagar da minha memória tudo, não pode apagar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Glória Senhor. ao Senhor. Então, às vezes quando eu vou no hospital visitar uma pessoa que teve algum derrame, os médicos dizem, dificilmente vai voltar, né? Geralmente eu digo com devido respeito aos médicos. Também acharam que eu não ia voltar. Tenho ido pelo mundo afora pregando, né? Embora a Dona Maria agora, tu não me viaja mais para o estrangeiro sozinho. Porque esses dias alguém da família, né? Alguém da família dela perdeu a memória. Não. É a sogra do Carlos. Ela é boa pintora, né? E ela estava viajando para fazer exposição de quadros. Portugal, Espanha e França. Quando estava atravessando o Atlântico, a memória apagou. Felizmente, a aeromoça conhecia ela. E os documentos, espíndula. Então deu um jeito. Mas de repente a memória veio novamente. E ela já passou para Maria. Pode ficar de olho no teu marido. Teu marido derrame. Se de repente volta, né? Se Jesus cuidou ela, né? Por que não vai me cuidar, né? Amém. Posso levar alguém comigo, mas hoje as passagens estão caríssimas. Não é cara, é caríssima, né? Na época da saudosa Varig, eles faziam comigo o que não faziam com ninguém. Leva a passagem sem entrada, pagar em 10 vezes. Eu podia fazer isso, né? Chegava. Às vezes uma viagem eu ganho, outras vezes não ganho. Oh, Deus abençoe, amém. O poço fica apitando, né? A primeira vez que me fizeram isso, eu fiquei assim, meu Deus. Será que eu tive fé de mais ou fé de menos? Fé de... Meu Deus. Ah. Ganhei muitos abraços, né, lá em Portugal. E quando cheguei no hotel, tinha muito dinheiro no bolso. Peguei abraçar, botava dinheiro, né? E deu para cobrir. Glória a Deus. Então, não vai fazer isso sem ser mais ser menos. Você está no estrangeiro, todo cuidado é pouco, né? Porém, aquele que está em Cristo é nova criatura.
Glória a As Deus. coisas velhas já passaram. Isso é, já foi tarde. Você está em Cristo, é nova criatura. Amém? Amém. Então, nós lemos aqui o capítulo 1 Timóteo, versículo 18, 19 e 20. Tá? Volto a ler. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Timóteo não era filho de Paulo. E não sei se os irmãos já notaram que às vezes eu chamo, filho, filha, essas coisas, né? E um dia fui repreendido por um colega, né? Um pastor mais idoso. Eu não tinha cabelo branco, ele tinha, tem que se respeitar o cabelo branco. E disse, o irmão está mentindo, ele não é seu filho. Ainda bem que a Maria estava perto, ela disse, pois é, a mesma mentira que Paulo. Ela leu isso. Que foi a menina, foi arrebatada? Quase. Perdendo boas vidas. Então, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Ele não chamava de conversa fiada, ele considerava Timóteo como seu filho na fé. E vocês já leram na Bíblia de quem que era filho Timóteo? A mãe era da raça judaica e o pai grego. Mas era um grego que levava a sério o partido que foi fundado pelos gregos, democracia, né? Levava o menino para cá, para lá e se saiba nunca engolou. Tá? Então, Paulo tomou ele como filho. E numa das epístolas, Paulo diz assim para Timóteo, ele devia meditar muito no que ele aprendera da avó, né, e da mãe. Né? Não diz que foi o pai, sim a avó e a mãe. E Timóteo se tornou um baluarte, né? Que tinha cultura. Dizem os entendidos que muita coisa que Paulo escreveu era Paulo falava e ele anotava, né? Se é, não sei. Na eternidade nós vamos ficar sabendo, se Deus achar que é interessante, né? Porque do lado de lá tem coisa muito mais interessante do que eu estou falando, né? Porque há coisas do lado de lá que eu vi e não posso contar, porque, vamos dizer, ele está louco. Fala assim para o teu irmão, e é loucura mesmo as coisas de Bíblia. E é loucura mesmo as coisas de Uma vida. coisa assim, eu tive que, ao voltar, tive que ter um cuidado muito grande, porque certas coisas que eu pregava, e pregava com convicção, o Jesus me disse, eu não ensinei isso. E você tem pregado isso. Então, eu estou em pecado? Não. Não tem pecado nenhum. É teu entusiasmo. Agora, deixa o Espírito Santo dirigir o teu entusiasmo. Amém. Porque você pode ficar entusiasmado e o Espírito Santo não é por aí, é por aqui, vai moldando, né? Ele não me disse o que eu teria ensinado errado, e pensar que será bom. Então, Paulo está falando para o jovem Timóteo, olha aí, tem algum jovem aí, eu sou jovem. Este é o dever de que te encarrego. Paulo deixando uma obrigação nas mãos do jovem Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto.
combate, firmado nelas, o bom combate, isso é, não te mete a ser besta. Em outras palavras, falando o português claro, não faz bobagem. Você aprendeu, medita no que aprendeu e fala dentro disso. Porque Deus fala assim, numa linha reta. Né? Agora o Espírito Santo fala assim. Vocês já viram aquele aparelho que mede as ondas do rádio? Sim. Né? Tem a linha reta, Deus fala, e o Espírito Santo faz isso. Mas peraí, o Espírito Santo não tem direito de modificar. Não. Deus é Deus. Quem cuida de nós não é Deus, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai dar a ele mesmo maneira, sem sair da linha, para que eu e você possamos entender o que o trono do Pai quer dizer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, quando em 1949, eu vi o derramar do Espírito Santo, eu tinha visto isso em casa muitas vezes, porque naquela época, a casa do papai e da mamãe era uma cozinha, uma sala, quarto do papai e da mamãe e o quarto do rapaz que eles criaram e deu. Né? Então eram 4 peças. E a cozinha era a maior peça. Eu não sei, mas eu acho que devia de ter uns 3 metros de largura por 4 de comprimento. O papai mantinha aquele bem caiadinho, né? Toda hora era caiado direitinho. Tinha o fogão, a mesa, as cadeiras, um banco, 2 bancos e algumas cadeiras ali, outra mesa. E a salinha lá com os móveis melhorzinhos. Se é que podia dizer que era o nosso melhorzinho. E nós nos reunimos, nós não, eles se reuniram. Eu era garoto, 4, 5 anos. Mas eu fico pensando, eu tive 4, 5, 6, 7 anos. Eu ficava de olho assim. Deus ouviu. Atento ao que os mais velhos estão falando. Porque a mamãe me dizia assim, presta atenção, porque tudo que sai dessas pessoas são pessoas simples, mas eles falam dos tesouros que tem dentro da Bíblia. Eu Glória a assim, Deus. mas eu com sono, eu queria aprender, né? Aprender. E creio que aprendi, porque eu não tirei seminário, tirei Instituto Bíblico. 1000 vezes melhor do que os seminários que andam por aí, com devido respeito, não vai dizer processo. Na minha época não tinha ping-pong, não tinha basquete, não tinha vôlei, não tinha futebol de salão, mas tinha joelho no chão. Glória a Deus. Se orava muito, se falava pouco. Falava pouco porque assuntos secundários. Eu aprendi que até na mesa, na hora da alimentação, deve-se continuar falando sobre a obra de Deus. Não dá lugar para segundo, terceiro ou quarto tipo de pensamento. Nunca. Se alguém está falando muito, eu já fui repreendido por isso, hein? E não faz muito tempo. O irmão não para de pregar. Que bom. Santa paciência, temor de Deus. É porque ele incomoda o que eu estou falando. É que a menina
Eu quero perguntar então uma coisa, então, por isso que está escrito lá na Bíblia, Paulo era tagarela e peste. Eu acho que ele não fechava a boca. Não. Eu conheço Paulo. E eu acho que evangelista, eu quero perguntar isso para o Senhor, evangelista é uma pessoa que o Espírito Santo e Deus escolheu e colocou dentro dela uma eletrola, modo de dizer, porque tu não para, tu quer falar das coisas de Deus, estou falando de Deus, do reino. Ou não é verdade? Vocês reparem o que eu faço sem pensar. Estou falando de tudo em volta da mesa. Eu não estou criticando, né? De repente o Espírito de Deus fala isso. Quer dizer, fazem aquela volta e quando fazem a curva eu entro e é mudada a conversa. Eu faço sem querer, para ver. E depois, quando termina a reunião, você passa que bom, né? Que o irmão se introduziu no assunto, porque o assunto era desagradável. Era. Então, aquele que está em Cristo, diga assim para o irmão, que está é que tem as suas bases firmadas na rocha eterna, que é Jesus. Amém. Então, pode estar falando o que estiver falando, eu estou em paz. Se é um assunto muito bom, eu gosto muito de história, geografia, essas coisas, não é política não. A não ser que seja política com referência ao passado que se tornou história, né? E tal. De repente, você diz, agora, eu entro no assunto, ninguém nota que eu entrei no assunto, que está dentro do assunto deles, mas não é apenas o numerador, nem é o denominador, mas é aquela linha de boa conduta. Não perder tempo, falar bobagem, nem asneira. Remir o tempo. Poucos aí me conhecem mesmo, estão conhecendo aqui há 5 anos, 4 anos, 2 anos. Mas desde a idade de 4, 5 anos eu aprendi que crente é crente. Quando abre a boca, fala aquilo que o coração está cheio. Não a mente. Coração. A mente é filosofia. O coração. Bom, cientificamente, o coração um pouco interessa a ciência, interessa a parte espiritual, né? Se o coração está cheio da graça do Pai, aquecer a mente, como sangue para lá e para cá, e você vai abrir a boca e sem querer vai buscar no almoxarifado das vezes, traz à tona aquilo que você aprendeu, ouviu um determinado dia, determinado momento. Para que eu estou ouvindo isso? Por que eu estou dizendo isso? Não sei, mas eu estou dizendo. Então, foi no passado. O Espírito Santo vai armazenar isso e traz à tona. Então, bota a mão no teu pensante. Jesus, aqui dentro das nossas mentes tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa para lá de boa. E limpa o que tu achas que não presta. Ensina-nos a colocar na mesa aquilo que tu queres e venhamos falar. Talvez muitas vezes vamos falar sem saber o porquê, mas tu sabes. Amém? Amém. Amém. Eu jamais vou esquecer, uma vez, na primeira cidade do Rio Grande, foi a tua casa, que trouxeram umas fotos, terça-feira. Acho que foi alguém que esteve em Rio Grande. Não é a Irene?
A Irene teve em Rio Grande há pouco, né? É, e a Irene estava lá. Tava. É. Mas não Você sei estava se lá ela- no reunião? Estava lá? Tava. Estava? Sim. Viu aquelas fotos? Não vi as fotos, eu só Ela vi a me Irene. passou e me deu de presente, eu tenho em casa. E... que saudades me deu daquela época, quando o menino, depois em casa, louco para acordar a Maria para falar, eu não vou acordar, deixar dormir, vibrei assim, meu Deus, tu és fiel. Glória a Deus. Não deixou eu dar uma guinada para a direita nem para a esquerda, porque naquele momento me passou assim, todos os jovens que nos criamos juntos na escola dominical, e o Espírito do Senhor diz, só tu existe. Não, eu queria falar uma coisa que é também um aviso. Existe, mas morri e mandaram de volta. Posso ter testemunho? Tá. Posso ter testemunho? Não, Pode, é que filho. naquela juventude que a gente participava, na GES, Sim, quando a gente a participava, Gênesis, entrou uma teologia, né? Que é a teologia da libertação. libertação. Foi Só que- muito forte isso. Foi muito forte, mas aquela teologia tinha um engano. Aham. E a maior parte daqueles jovens acabou se desviando. E alguns foram que permaneceram. E o que eu vejo assim, né, como tu estava falando agora, de lembrar daquilo que Deus deu antigamente, né, que Ele vai armazenando, que é a palavra dele. E foi aquilo, quando a gente chega e se apega na palavra, aquilo, quando bate aquela teologia, porque muitas teologias continuam acontecendo hoje e elas não são pessoas ignorantes que caem muitas Sim. vezes, são pessoas entendidas. Ataca qualquer um. Bem intencionadas, Bem mas intencionadas. mal Mal informadas. informadas, mas muitas vezes até bem informadas, mas se deixam levar por uma ideia bonita. É. Porque o diabo nunca fala uma coisa que a pessoa Lógico, rejeita, não fala uma fala coisa que ela gosta. Coisa feia, fala uma coisa Mas bonitinha, bacana. bem pintadinha, né? Então, foi uma coisa assim que, como a palavra de Deus, se apegar e dizer não, aquele teu não, que tu diz às vezes, Não! a gente tem que dizer, e a Glória a gente tem que Deus. dizer, para se manter ao longo do tempo, se a Não gente fica for olhar aqui, para não é trás, esse, né? quantos eram um crente melhor que eu? Daquela tua equipe que eu conheci, é você, a Rosane e o Carlos, que é um menininho, que vocês tinham paciência, né? Não é que você seja mais velha, muitos anos, 6 anos, não sei quantos anos, não sei Eu, mais. um Hein? umzinho. Um ano só mais velho que o Carlos? É. Tu? É. Ah, é? Então a Rosane é 5 anos mais velha que você. Então, eu me alegro muito e às vezes fico alegre, contente, porém preocupado. Parece idiotice, mas não é não. A Rosane foi uma menina 100%. Uma coleguinha 100%. Concorda? Sim. A guinada que ela deu quando abraçou fanaticamente a ciência que estudou. Às vezes eu estou pregando e a Rosane está lá me assistindo. Eu fico, meu Deus, meu Deus. Como Deus usou a Rosane na vida do Carlos. E como o Carlos cresceu espiritualmente e a Rosane, não sei se ela já leu a Bíblia 40 vezes, e se eu perguntar, minha filha, isso assim é capital, versículo do livro tal, é capaz de dar até a folha. Mas, e não é o marido dela, aquele é o melhor genro do mundo, né? Só que eu cheguei, não incomoda ela, e é fantástico, Fernando. Não conheço ele ao outro lado, talvez você conheça, eu não conheço. Não. Mas ela abraçou a ciência. Antes a Rosane só falava a palavra de Deus. Gostava de falar a palavra de Deus. Não quer dizer que ela liderava, mas o grupinho, né? O grupinho, assim, para lá, para cá.
mundo lá fora, que eu saiba, né? Mas agora ela está na igreja. Amém. Não é mais aquela. Então, esses tempos eu disse, ô filho, eu já sei. Eu não posso dizer. Ô filho, eu já sei. Já sei o quê? Eu não posso. Eu não tenho direito democraticamente de dar palpite na vida dela. Não? E ela continua crente. Mas não é a menina aquela fervorosamente crente. Dá bom testemunho, qualquer canto, uma linha de conduta, mas aquele fervor que vocês tinham. Quando eu penso que a Rosane, você e outros, em vez de ir aqui no cinema, estavam orando. Isso não existe, verdade? Oravam lá na casa da tua mãe que emprestava, porque não era a casa que emprestava, a sala que ela dava consulta, né? Ela era formada em psicologia, né? Então, eu gostava muito da tua mãe, né? Eu já contei isso aqui, mas é sempre um. Deus usou a tua mãe para eu não sair do Evangelho. Eu fui tão perseguido, tão perseguido, tão perseguido. Nunca me deram um tiro, se desse um tiro, ia para o jornal, ia ser um terrível escândalo, né? Mas andou por perto. Né? Os supostos, o que eu disse? Supostos. Crentes. E eu morava na Cidade Baixa, e o escritório que eu trabalhava na frente do pronto-socorro. Eu saía caminhando, às vezes pela avenida que tem na outra esquina, que escapou, e outra vez atravessava e ia pela Praça Parque da Redenção, mas pela calçada, nunca de manhã, por ali que é perigoso, e sim pela calçada que passava na calçada da Colégio Militar? Colégio Militar. E eu vinha muito aborrecido. Aborrecido mesmo com o que haviam feito comigo. Supostos. Supostos baluartes do suposto cristianismo sujo. Eles são tantos. Será que eu estou errado? Mas eu não penso assim como eles. Meu Deus, usa alguém. Tu não vai te incomodar, viu, Francisco? Tu usasse uma mula para falar com o teu ungido no passado. Quem foi o ungido que recebeu o recado do Balaão? O burro do jumento? Balaão. Então, Balaão tinha seus defeitos, mas era um homem temente a Deus dentro dos seus princípios, né? E a mãe dela não é burra, né? Mas ela viu, atravessou. A rua ali é larga, são 2 mãos. Atravessou e veio e disse, Pastor João. Oi, né? Olhei para ela assim. Que bom, né? Ela sempre pediu um conselho. Meu Deus, ela vai pedir um conselho no momento que eu estou por baixo. Está aborrecido mesmo. Assim de arrumar a mala e dizer, Maria, ó, nada mais de igreja. Transbordou. E a Maria ia concordar, não tem dúvida, ela também estava cheia de tanta coisa, né? E também, graças a Deus, que nós não tínhamos telefone, né? O telefone, tira o telefone. Em vez de usar o telefone para bênção, para coisa negativa, né? E a mãe dela disse, Pastor João, eu estava lá e Jesus mandou te dizer, não ligue eles. Eles estão perdidos. Eu não abracei, não dei um beijo na tua mãe,
porque era só o que faltava. Tem uma amante, já ia dizer, né? Eu olhei para ela assim, Jesus, obrigado, Ana. Obrigado por quê? Porque a irmã me disse, eu disse alguma coisa? Nem ela, Deus usou ela. Ela foi com a finalidade de dizer bom dia, ou coisa parecida, ou perguntar a Maria, ou coisa parecida, que você estava com a Maria. Não. Mas não, ela abriu a boca e disse aquilo que eu precisava saber. Que vontade de dar um abraço nela. Mas não posso fazer isso. Aí cheguei no escritório, né? No 9º andar do edifício América, de frente ao pronto-socorro. Eu tinha a chave, abri. E aí chegou o Orlando, que era o meu chefe, né? E olhou para mim. O que é, João? Senta aí que eu vou te contar uma coisa. Isso assim, assim, assim. Mas são dos cachorros. Eles fizeram isso contigo. E tu estava para fazer isso assim, assim. Mas João, não, Deus usou uma senhora assim. Quem? Não vou dizer quem. Ela... Deus usa pessoas que a gente nem pensa em ser. Ele ficou revoltado com o que eu disse. Ele não conseguiu. Não, o que eu queria dizer, eu li aqui em Mateus 20, 25, diz assim... Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, o Senhor tem outro texto que ele diz assim, né? Vocês não devem chamar ninguém de pai, porque um só é o vosso pai e vós todos sois irmãos. Então, diante do Senhor, às vezes tem pessoas que querem ser maioral e dominar os outros, mas são todos irmãos. E eu tenho um testemunho que quando eu uma vez estava no grupo de louvor no ensaio, e o meu filho, Davi, tinha começado a recém a tocar. E aí estava falando qualquer coisa e eu queria falar, eu fiz psh para ele. Na mesma hora o Espírito do Senhor falou no meu coração: não faz psh para o ministro de louvor. E aquilo me demonstrou o seguinte: que diante do Senhor não tem autoridade, ou mãe, ou pai, ou filho, ou maioral ou não. Diante do Senhor nós somos todos irmãos. Por isso que Ele pode usar qualquer um. A Francina me lembra dessa que ela era mocinha, menininha, né? Ela e a Rosane para lá e para cá. Você apareceu lá em casa, uma bênção na vida da Rosane. Não sei se a Rosane também foi bênção na tua vida, ela gosta muito de ti. E duas meninas que não pensavam em namoros, né? Não pensavam em namoros, nada. Tá? Deus dirigiu para vocês. Né? E era bem na época da verdadeira renovação. E eu entrei de cabeça na verdadeira renovação. Porque eu fui batizado no Espírito Santo há muitos anos atrás. Depois foi passando, saí dos batistas independentes, porque foi entre eles que Deus quis fazer uma revolução espiritual no Brasil. E em seguida apareceu o partido do achismo. Eu acho, maldito achismo. Ninguém tem direito de dar palpite na vida de alguém, a não ser que o Espírito Santo com letra maiúscula, esteja dando ordem, não o Espírito do outro. Né? Então, todo cuidado é bom. E depois daquele movimento que nós tivemos, era um rapazinho, eu fiquei empolgado, a partir dali comecei a pregar em praça, e a pessoa ficava assim. Aí o pai dos outros, que os filhos não seguiram a minha linha,
procuravam um videômetro para descobrir um erro. Em vez de dizer assim, João, vem aqui em casa, João. Não, vamos ver um defeito no João. Ser crente, Francina, ninguém melhor que você sabe, é muita pauleira. É muita perseguição. Jesus teve um Judas. Nós temos um crente e 11 Judas. Pode fazer. Nossa. É, sim, senhor. É, filho. Olha, por que o pastor João não vai em convenções? Estou falando isso assim de coração aberto para vocês. Tem muita coisa para fazer e tal. Porque a gente ia em convenção, fica os homens todos num setor, as mulheres no outro setor. Sem comentário que se conversa antes de pegar no sono. Não foi mais. Não sei que conversa com as mulheres. É muita bobagem. Um culto glorioso, e diz assim, como Deus falou. Então imagina hoje. É. Então, meu Deus, o que é isso, Senhor? E o Senhor disse para mim assim, muitos chamados Poucos escolhidos. e pouquíssimos escolhidos. Já não é pouco, é pouquíssimos. E nem todo que disser Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Porque brincam. Você pode falar o que quiser, não tem importância, desde que não seja coisa indecente. Ah, mas isso não é da palavra. Posso estar conversando com outro assunto. Não tem importância. Porém, nunca introduzir coisa indecente, que puxa outra, e outra. Quando você vê, ó, você já está afundando. Então, todo cuidado é pouco. Isto eu chamei a atenção contra a minha pessoa. Quem é ele? O que ele pensa que ele é? Um dia fizeram para ele, o que tu pensa que tu é? Eu? João Carlos Marques. Não. Tu és meu ungido. Não olha para trás. Olha para frente, para o alto. Eu cuidei de ti, eu cuidarei de vocês. Eu sou o Senhor. Então, essa é uma coisa assim, viu como ele entra no assunto? Imediatamente, né? É isso que incomoda o reino das trevas introduzido na igreja. Porque alguém já me disse, pastor João, que história é essa? Você está falando uma coisa, alguém fala em língua, você para, interpreta e continua falando. Onde está isso? Pastor, eu tenho que perguntar, eu estava aqui com a... Hã? Fala. O que é? Eu estava aqui pensando agora uma coisa que me incomodei, não vou dizer nome. Sim, Eu tá não bom. consegui mais voltar para um certo lugar, Uhum. porque me incomodou muito. Lembra aquele dia que nós estávamos falando sobre o Espírito Santo, que estava lotado de gente? Uhum. Nós estávamos naquele texto aqui, ó, 1 Coríntios 14, do 26, falando aqui, ó. E daí isso aqui, eu e ela, ficamos em casa, assim, ó, estudando e orando, né, Magali? E buscando. E tipo assim, e Deus falando com a gente, né? Por exemplo assim, é esse versículo aqui, ó. Daí de repente assim, caiu assim, gente, tá todo mundo fora da palavra. Tá aqui, ó. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso, aqui tem uma ordem, faça-se isso, por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez tem que ter interpretação. Daí eu fiquei conversando com ela
E nós assim, mas lá tem uma hora, naquele X lugar, que todo mundo fica falando em língua, fora da palavra e fora da palavra. E nós ficamos aqui. Daí assim, ó, e ainda se falar em língua, tem que ter intérprete. Então, e ultimamente nas igrejas está assim, vamos lá, irmãos, vamos lá, vamos falar em língua. E todo mundo fica falando em língua feito, parece uns papagaios. E não tem ninguém que interprete, só um pouquinho. Ninguém interpreta. E daí eu disse, não, fico com a Bíblia. Aqui está dizendo que tem que ser só 2, ou no máximo 3. E ainda tem que ter intérprete. Se não tiver ninguém interpretando, pode ser quem? É uma coisa que veio aqui agora, mas eu vou dizer. Pode ser uma língua que não seja santa, pode ser uma língua estranha, fogo estranho, e se tu não tem discernimento, de repente tu chegou, tu trabalhou toda semana. Sim. Daí eu disse, não, a palavra está aqui, ó. E hoje não acontece mais isso, pastor. Eu quero assim, é ou não é verdade? Hoje assim tem assim, ó, igrejas que tem um monte de gente falando língua. Mas salva de palmas. É o Espírito Santo. Espírito Santo, mas você usou. Mas é que eu estava aqui, pá. Olha aqui. É por isso que muitas igrejas querem me convidar, mas a administração da igreja não. Mas então eles estão indo contra a palavra, pastor? Contra a palavra de Deus? É o seguinte, por exemplo, eu vou pregar numa igreja. Sim. Eu não sei nada da igreja, nem quero saber. Alguém fala em línguas e eu interpreto. Então, se o senhor quiser puxar as orelhas de alguém aqui, ele fala de uma maneira que só esse alguém, os outros está elogiando Paulo. Só o Paulo sabe que, com devido respeito, viu, Paulo? Essas coisas assim, eu assim diz o senhor, eu mesmo, ele leva isso. Mas eu interpreto. Não. E continua o culto. E depois alguém vem para mim, pastor, obrigado. Por quê? Não posso dizer por quê. Tá, então só para dizer uma coisa. Quando o irmão interpretou, o irmão sabe quem interpretou? Eu sei, mas sabe qual é o sentido? Deve ser benéfico, porque Deus não faz bobagem, já foi benéfico, foi para mim. Eles têm medo da interpretação do que o Espírito Santo está fazendo, está dizendo à igreja, está chamando a atenção dos pastores, está chamando a atenção de... Jamais, alguém fala, parará. E sabe que o Senhor interpreta. E vai assim, a irmã fulano e o irmão fulano andam fazendo coisa inadequada. Não, isso o Senhor não faz. Ele pode assim, o irmão fulano, uma frase que só o irmão fulano, obrigado, Senhor, que não revelasse o meu pecado, mas ele entendeu. Entendeu? Jamais o Senhor, você, não, ele não faz isso. Ele é santo. Ele chama a atenção de uma maneira que a carapuça é para mim. Fica quieto e para não chamar a atenção. Glória a Deus, aleluia, da boca para fora, mas o coração está miudinho aqui. Barbaridade, se o Senhor não vai fazer mais. Entendeu? Olha a mão da garotinha aqui, foi. Interessante que eu queria falar uma coisa e saiu, eu não consigo sair disso. Continua. Acho que não é uma questão acho não, tenho convicção que não é uma questão de ser pecado o povo orar em língua sem parar. Não é falta de ensino. Porque em 1 Tessalonicenses fala assim, orai sem cessar. E também está na palavra orai no Espírito. E só tem um jeito de orar no Espírito. Né? A questão é que não tem intérprete. Isto. Não tem intérprete porque o povo não busca suficiente, porque não se consagram, porque não querem. Às vezes até tem intérprete e não tem coragem de ir lá e falar.
Porque às vezes o intérprete é um irmãozinho lá da cadeirinha simplesinho que ninguém dá oportunidade, ou não vão acreditar nele. Então, mas assim, aqui nós queremos orar sem cessar, orar no Espírito e sermos intérpretes. Amém. Que isso seja estabelecido aqui. Isso está acontecendo, Pai. Isso está acontecendo, sabe por quê? Eu estava com a filha dela, Sim, estava com a Gabriela. sim. Nossa, e nós estávamos conversando num assunto. A Gabriela, quando eu vi a Gabriela, estava no meu colo. Deus tomou a minha boca e meu coração por aquela menina. E daí aconteceu. E eu fiquei feliz, mas nunca mais aconteceu. Eu falava, interpretava. Falava, interpretava. A menina ficou... Aquilo, eu vi claramente que saiu, assim. Desde aquele dia, eu e a menina dela, um dia ela vai estar aqui, numa sexta-feira. Ela vai estar aqui, a Gabriela. A Gabriela agora, assim, eu vejo que algo aconteceu tremendo naquela noite, foi tremendo. E veio, como o senhor falou, que o senhor ia dar tudo que o senhor disse que vai acontecer, eu creio e pego. Mas foi quando o Espírito Santo também quer, porque o Espírito Santo, ele faz como ele quer também. Em 1 Coríntios 14, Eu tenho coisas profundas para vos ensinar. Observai a minha palavra que está escrito, te mostrarei quem eu sou. Eu sou dono da igreja. Glória a Deus. Surabasi Kirissa Caracas. Os homens fazem tudo para tomar posse, Surabasu Kissiri. mas eu dou Turabasu para Kati. aquele que eu sei Tugarabarakati. que pode usar aquilo Turasiki. que eu quero falar. Esse é Eu mais. sou o Senhor. Bem, Urabasi. bom ânimo, coisas profundas. Eu tenho para ensinar a vocês. Uso pessoas chamadas intelectuais e pessoas chamadas simples. Para mim, há uma mente e um coração aberto. E eu falo ainda hoje. glória a Deus. Tem uma coisa. Tem fogo aqui em cima. Fogo aqui em cima. Por isso que na palavra de Deus, em 1 Coríntios 14, 39 diz: Então, portanto, meus essas irmãos, coisas, procurai sim. com zelo o dom de profetizar e não proibais falar em línguas estranhas. Mas olha aqui, agora me fez vir à mente, né, uma coisa. Nossa. Quando houve o derramar do Espírito Santo na cidade do Rio Grande, e depois passou um período assim, sempre tem aquela equipe, olha, agora nos cultos não se fala língua não se ouve mais a pregação, e tem que ter ordem no culto, não tem dúvida. E o incrédulo chega, quer ouvir em português, então, em continuação, ok, tá. Bem, então, mas tinha... Algum dia vocês ouviram falar João Carlos Ortiz? Eu já. Ele contou para nós, assim, um grupo de pastores, nós estamos lá na parada 42, coisa assim, ele vai para Gravataí, um retiro espiritual só para obreiros, e convidaram o João Carlos Ortiz da Argentina. Ele agora, não sei se ainda existe, mas ele foi convidado para ir ser pastor de uma das grandes igrejas de língua espanhola em Nova York. Uma benção daquela, levaram daqui para lá. Bom. Aí, ele contou para nós, engraçado que toda aquela pastorada estava lá, e de toda aquela pastorada, com devido respeito, né, só eu continuo falando ali, interpretando e pregando sobre a obra do Espírito. Os outros se acomodaram. Eu não tenho nada que olhar na vida dos outros, mas eu fico triste, porque Deus estendeu a obra do Espírito como um leque. Leque é 180 graus, né? Não é 360, 180. Uma faixa. Às vezes encontro com eles, ainda um brincando, como é que tu ainda está
por cima, é na crista da onda. Glória a Deus. E não me deixe enrolar em quê? Na espuma que a onda do mundo traz. Nossa. Porque eu sei que se eu não dou assim esse tirão, eles me jogam a rede para me firmar. Então, firmar negativamente, lógico. Então, nós temos que ter um cuidado total. E aí o João Carlos Ortiz estava pregando para nós, estava o Moisés, estava o Erasmo, estava o Joãozinho, estava o Telmo, sujeito, aquele luterano, é sujeito decente. Não estou dizendo que os outros não são. Né? Não fala em línguas altas, mas sempre foi que eu conheci aquela linha, né? Aquela conduta. Não estou falando também mal dos outros, mas os outros passam por mim, não param para conversar. Não. Eu sei que já disseram. O João é igual a vitrola de disco trancado. O disco ficou 1 Coríntios 12, 13 e 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aí o João Carlos contou para nós, João Carlos Ortiz, ele disse, irmãos, eu sou pela obra do Espírito. Eu também eu jamais vou dar marcha ré nessa hora. Glória a Deus. E o diabo vai fazer tudo e aconselho, todos façam uma oração aí. Diga, Jesus, tira a marcha ré da minha vida espiritual. E eu peguei isso, não sei se os outros. Jesus tira a marcha ré. Tira a marcha ré para acabar. Né? Só para frente e para o outro. Ele disse, tinha na igreja, lá em Buenos Aires, eu não estou falando em língua, mais ou menos quem diz assim, que o cidadão fazia assim, tiririririri, fazia assim com a mão. Lá uma coisa que eu não estou imitando, estou dizendo, muita gente, ele vai calar a boca, né? Calar a boca e tal. Então, quando se reuniu a diretoria da igreja para fazer aquele irmãozinho parar com o tiririquiti dele, né? Chega um cidadão da África do Sul, que era o imediato de um navio, é o capitão, depois o imediato, né? E ele era pentecostal e foi na igreja, né? E aí, tiririquiti, né? E já o porteiro, ele pediu a palavra. Ele falava em espanhol, cidadão. Se esse homem está falando no dialeto da tribo que eu pertenço na África. Meu Deus. Isso significa isso. Glória a Deus. E agora? O Senhor mandou o socorro. E depois a pergunta é assim, mas por que ele há tanto tempo? Não, porque ele está fazendo isso no sentido de oração. Talvez ele não vai falar mais agora isso, porque era um recado para mim, eu não posso dizer para vocês o que é. Glória a Deus. Se não pode, era alguma coisa. Deus tem eles maneira de falar. Glória a Deus. Esse eles maneira, eu prefiro fazer. Deus tem eles maneira, colocar um 8 deitado assim, né? Que é o infinito, né? Deus é Deus. Deus Deus é Deus. faz o que ele quiser. Louvado seja o nome daquele que era, é e será. Aleluia. Amém. Por exemplo, eu me recordo de uma vez, a igreja mais abençoada no período da guerra, pelo menos para mim, era a Igreja Batista de Rio Grande, que era Porto Marítimo. E vinha muitos navios da Índia, da Austrália, Nova Zelândia e África do Sul,
navios frigoríficos, né? Pegar carne da companhia Swift, da Arcel e de todas as companhias que matavam. Se a guerra continuasse, o Rio Grande do Sul ia ficar sem gado. Berrou, matavam, né? Para exportar. E chegava cada navio, 1, 2, 3, um do lado do outro, porque o cais não era tão grande. Então, o guindaste ia colocando no primeiro convés, e gente carrinho de mão, já ia carregando o sexto navio, o quinto. Quando terminava lá, terminava aqui, saía em roteiro. Eu vi isso, era menino, eu ia ver essas coisas, né? Como trabalhava, que coisa séria. E, bom, estava, sempre vinha, sempre tinha em algum navio crente pentecostal. Glória a Deus. E usava a palavra. E graças a Deus que os missionários suecos falavam a língua deles, sueco, falavam português, mas geralmente falavam alemão e falavam inglês. Naquela época, alemão e inglês não era qualquer um, e mesmo no período da guerra, alemão e Brasil, bom, graças a Deus, o Brasil é uma democracia maravilhosa. E naquela época não era democracia, o doutor Getúlio, mas foi o maior ditador do mundo democrático. Fez uma ditadura para dar direito ao povo simples. E nós não tínhamos direito a nada. É verdade. Não tinha, chicote, só. Chibata. Chibata. Então fez lei que não se cumpre. Quando tirei da democracia, meu Deus, isso aqui o meu professor disse, esquece. Não fala isso, não é para trazer à toa. Coisa assim. Então, me lembro, fecho os olhos assim, me lembro aqueles recados tremendos, e eles interpretando, e de repente o camarada falava, ele não, está falando em alemão, mas não é alemão. Aí o missionário diz assim, ele está falando em língua celestial, agora eu vou interpretar, porque ninguém traduz a língua de Deus, a gente interpreta o essencial, porque Deus com uma palavra fala muito. Nunca esqueci disso. Recado assim, um dia era um inglês, outro dia era um americano, um canadense, um sueco, um norueguês e holandês. Né? Que época gostosa, sabe? Todos os cultos de domingo fervilhava de gente lá para dar recados vindo da. Então, um dia, eu me lembro assim, só pelas que estou vendo ele, camarada finlandês. E a Finlândia era um país que não era nem do lado dos aliados, nem do lado dos germânicos, né? Do nazismo, fascismo. Ficou dentro da Finlândia. E ele, então, contando que o parente dele tinha estado na guerra de 14 a 18 e era piloto. E ele era cheio do Espírito Santo. E ele foi com o aviãozinho dele carregado de bombas, né? E largou as bombas lá dos germânicos. E quando estava indo, uma coisa disse, o inimigo pediu hoje a tua alma. O piloto, senhor, você comigo. Eu estou aqui com essas bombas, estou defendendo meu país, eu tenho que. Aí o Espírito Santo disse, não é isso. Tu vai ser ferido gravemente, mas eu vou te trazer de volta. Cara, ele bombardeou lá, os alemães estavam dentro da Polônia, ele bombardeou os alemães e levou uma rajada de metralhadora que rompeu a carlinga, né? E ele foi
Os olhos assim ficaram, tudo isso aqui assim desceu, né? Uma bala passou assim, não dentro do crânio, mas passou e desceu assim, ficou certo. E Senhor, e agora? E ele ouvia assim, manche, né? Não é? É manche. Traz um pouco para trás o teu manche. Agora. Acelera. Glória a Deus. Agora um pouco para a direita. Agora, vamos descer no aeroporto. Como? Eu estou dirigindo. Glória a Deus. Ah, E ele desceu, né? nossa. Ele desceu, pessoal, mas como é que tu desceu? Vocês não vão crer? Uma voz para mim, é a voz do Espírito Santo. Eu sou Glória a crente. Deus. Glória. É coisa assim, né? Garanto que aquela meninada da minha época, nós todos já morreram, Jesus levou isso, porque se perguntasse para ele, como é que ele não esquecia essas coisas? Eu sou capaz, assim, um mês inteiro aqui só contar de coisas que eu vi com 6, 8 anos e gravei na mente e no coração, Glória que a serve Deus. hoje para me orientar. Às vezes o Carlos diz, pai, o seminário diz, papai, não perdeu tempo, o seminário não vai parar isso por aí. Foi no Instituto Bíblico, mas a gente orava muito. Falava pouco e orava muito. Melhor faculdade de teologia. Né? Então, essas coisas. Carlos, eu sinto que você é pastor, pai, eu não quero ser pastor. E a mãe disse para ele, igualzinho teu pai. Teu pai não queria e eu também não queria que ele fosse pastor. Por que, mãe? Então, uma filha de pastor vai querer casar com um pastor, basta o tempo que a gente sofre, porque a filha e o filho de pastor tem que ser exemplo. É igual ao filho dos outros. Por quê? É aquilo que eu disse. Em 12, tem 11 Judas, só um crente. Estão de olho para puxar o tapete do pastor através da vida dos filhos. Esquece que os filhos do pastor são igual aos filhos dele. Graças a Deus a mulher que eu casei, viu? Vocês disseram, ela não veio. Não veio. Mas ela cuida bem do lar e cuidou bem dos filhos. Quando ela está numa reunião, se alguém, o que eu disse? Se meter a besta, abrir a boca com besteira, ela pede a palavra. Dá assim, eu digo para ela assim, você que tinha que ser advogada. Ela dá a frase exata com a mala. Todo mundo, será que ela disse? Mas o camarada, o bom entendedor, meia palavra é suficiente. Porque é uma coisa séria, ela sofreu na carne. E viu as irmãs dela sofrendo. Quando o pai dela, não, você é evangelista. Depois foi considerado pastor, ele era diácono junto com meu pai. E aí? Quanta pauleira nelas. Graças a Deus nenhuma se desviou. A mais velha foi a última a casar, a do meio casou primeiro, e a caçula casou com o mais velho, né? Eu sou o genro mais velho do meu falecido sogro. Então, eu tenho 6 anos mais que a mãe. E a mais velha casou com o marido 12 anos menos. E eram felizes. Ele tão apaixonado por aquela mulher, que ela morreu 90 dias depois. Morreu. O médico disse, atestou, o coração dele parou por paixão. E crente, fervoroso. Paixão que ele tinha por aquela mulher, né? Muito querida, que era a Urânia Maria, o nome dela, né? Urânia. Que nome, né? Bom, então, um dia eu perguntei para o meu sogro,
Com devido respeito do senhor e a minha sogra, por que deram esse nome para Urânia? Eu acho que ela não estava ali, na Urânia. Riram. É que na época do cinema mudo, né, os batistas independentes não iam no cinema de jeito nenhum. Agora a Assembleia de Deus. Né? Pode ser o filme Paixão de Cristo, não pode. Cinema é pecado. Também não é nem 8 nem 80, né? 8 com 80 dá 88. Divide por 2 dá 44, né? Então, nós somos meio termo. Né? Nem lá, nem cá. Amém. Então, aí... O que eu estava falando? O nome da O Urânia. nome da Urânia. Hein? Da Urânia. O nome dela. Nome. A Urânia. É que a gente viu no cinema mudo. Então, saía assim as palavras apenas, né? E uma artista, o nome era Urânia. Era um filme, parece que alemão, austríaco, uma coisa assim. Um dia eu estava fazendo conferência na Europa, e fomos lá pela Rússia, depois entramos pela Polônia, e atravessamos depois a Áustria para ir para a Suíça. E eu olhei assim, Maria, olha ali, Avenida Urânia não sei de quê. Aí parou o Daniel e o motorista, ele falava espanhol, né? Eu disse, tu entende português? Sim. Ah, foi a famosa artista da Tchecoslováquia. Que legal. Aí a Maria disse, mas olha que bom, a minha irmã chama-se Urânia. É um nome meio estranho, não é Urânia? Né? Urânia. A gente pode criticar, para que nome colocou? Mas que te interessa o nome que alguém colocou nos filhos? Colocou porque, sabe por quê? Aí nós voltamos e disse, Urânia, deixa eu dar um abraço, porque quem doou o nome para você foi a mais famosa artista da Europa Oriental. Coisa assim, né? No entanto, Deus usava Urânia, com aquele nome, para a honra e glória do nome, que é sobre todo nome. Glória a Deus. Jesus. A última das três a se converter. Converter, digamos, no nosso pensamento. Ela sempre foi aquela menina, só que não era batizada. Então, para nós, não é batizada, não é crente. Não é uma moça crente. Mas foi criada, porque ela queria estudar, né? Criada na casa da irmã mais moça, que deu o nome para minha mulher, Maria, né? Essa menina tinha que ter o meu nome. A Maria nasceu, Maria. Já tinha outra, Urânia Maria. Então, só porque ela não foi a última a se batizar, então a pessoa achava a filha do reverendo Aniceto. Mas não cortava cabelo, não se pintava, não usava brinco, não usava colar, porque tudo isso era pecado para os batistas independentes, né? Mas ela não era membro da igreja, não tinha nada que fazer isso, mas aquela conduta. Essa nunca vai casar. Aquela linha, aquela conduta. Foi a última a casar, né? E a primeira a partir. Né? Então, o marido dela era tão apaixonado que 30 dias depois, não se envenenou, não. Deitou assim, não acordou mais. Coisa impressionante como 12 anos mais moço assim. Não era lindo de ver ele tocando violão, cantando, e ela fazendo contrato. Era lindo de ver isso. De repente Deus tomou ela, tomou ele também. Louvado seja o nome do Senhor. A do meio é a esposa de um pastor que é militar, também não penso. E a quietinha é a mãe. No entanto, quando Deus a pega,
Vocês ainda não viram. Vai dar frente. Está num culto, o senhor pega ela levanta, fala em línguas e faz sinal para mim para eu interpretar. Glória a Deus. Meu Deus, quem te viu, quem te vê. Então, Deus usa. Aleluia. Ele assim, claro, usou a mula de Balaão, por que ele não pode usar a mulher do João? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, ele apaixona Dona, cada coisa no seu devido lugar. Tu está paregando. Eu quero falar na mente de vocês. Amém. Pai. Eu quero preparar vocês para um grande avivamento. Amém. Tutacan está para vir sobre este estado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus tem um plano, irmãos, com o Rio Grande do Sul. E A o mãozinha Barraxi. aqui. E o Barraxi. É verdade, diz o Senhor. É verdade, o Senhor disse, é verdade. Glória É a verdade Deus, o que nós eu disse, que cremos, Deus nós tem um cremos. plano. Quer a mãozinha lá, que Nós cremos. ela está orando. Então, é uma coisa, irmãos, viu? Vamos voltar para a palavra. Capítulo 3 de 1 Timóteo. Cuida o relógio para mim. 1 Timóteo, capítulo 3. Nós estamos falando no capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. Né? Agora vamos, capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, sabe o que é episcopado? Bispado. Bispo. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, Aleluia. esposo de uma só mulher. Por que isso? Existia poligamia naquele tempo. Eu, toda vez que se lia esse negócio, eu perguntava ao papai: por que isso, pai? Não sei, está escrito, está escrito. Bom, depois que eu me formei, fui fazer pesquisas. Na época, no cristianismo, o cidadão, conforme as posses, tinha 1, 2, 3, 4 mulheres. Casado legalmente. Não entre os judeus, mas entre os povos gregos e romanos, etc. Se era rico, podia ter. Não concubinas. Os judeus tinham esposas e concubinas. Não. O mundo ocidental tinha esposas. Eram 5, 6, 7 esposas. Depois é que foi a própria Igreja Católica, né? Começou a acabar com essa história. Um homem e uma mulher. Porque estava de um jeito que quem era pobre não tinha mulher para ele. Era rico, Deus me livre igual. Né? Então, nós temos que ter cuidado. Mas a Bíblia então diz assim, para ser bispo, quer dizer, não era para ser apóstolo, não era para ser evangelista. Bispo. Bispo é o grau. O que é um bispo? Pastor de pastores. Um bispo é um cidadão que tem que ter uma mente e um coração na obra e a língua também na obra e saber aconselhar na hora certa. Nunca meter a mão numa hora que você pensa. Eu não tenho direito de pensar. Ele, com letra maiúscula, pensa por mim. Amém. Entendeu? Então, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo João Carlos Marques seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, graças a Deus pela minha, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Será que eu sou apto para ensinar? Amém. Amém. Você nem sabe quando depois eu chego em casa, assim, Dona Maria nem vê quando eu chego, ela está no sul. Eu sempre chego na pontinha dos pés, não acendo a luz do quarto.
A gente já dorme com uma luz no corredor acesa. Você acorda, você não precisa acender a luz. Você está de olhos fechados, acorda, qualquer luzinha é suficiente. Tá? Acender a luz, porque ir no banheiro, e a mulher ou o marido vai acordar, porque isso faz isso. Eu quero que a minha esposa descanse, ela quer que eu descanse. Nós não somos dois, somos um. Todo casal que pensa que são dois estão desgraçados. Somos um, a Bíblia diz que são um, nós somos um. Pode ter dois pensamentos, mas na soma e na subtração, lá adiante, o resultado vai ser união. Amém? Glória a Deus. Então, versículo 3. Não dado a vinho. Xiii, caramba. Não dado a vinho. Não violento, porém, corda, inimigo da contenda, não avarento. Barbaridade. Quanta gente é avarenta. Porque a igreja no primeiro, segundo, terceiro século tomava, não tinha Coca-Cola, nem refrigerante, tomavam vinho. O próprio Senhor Jesus transformou água em vinho. Eu não posso pregar em cima do púlpito, que Deus me livre igual, mas essa é a realidade. Então, porque tem alguns que não sabem se controlar, então ninguém toma vinho. Então não vamos tomar ceia do Senhor com vinho. É umas coisas assim que a gente... Irmão, não é 8 nem 80. 8, 80, 88, divide pelo meio. Faz tudo com moderação. Às vezes o pessoal, pastor, por isso que eu não quero ser pastor de igreja. Pastor fulano, ele tem fulano. Eu não sou pastor dele. Ah, o senhor é um bispo, cara, da igreja. O fulano, ele leva uma garrafa de vinho para casa. E daí? Ele bota na mesa e toma. Eu não acho que ele vai pegar. Tem que botar em disciplina a Jesus. Porque não tinha vinho, ele fez. Pensou mal de vinho. Isso eu gostei. Mas pastor, eu não te disse nada. Você veio perguntar, estou dizendo no Código Penal Bíblico, que é a Bíblia. É penal, no sentido de punir, né? E também ao mesmo tempo é civil, né? E nos ensina, aliás, a Bíblia é todos os códigos, né? Então, nunca mais sai, a Maria diz assim, aquele saiu com a cola no meio das pernas, né? Quem veio querendo meter na bagunça, não. Eu? Não. Mas o irmão é um senhor de cabelos brancos. Será que eu vou ter que pintar meu cabelo? Eu estou muito bem de cabelo branco. Bem para mim. Se você acha que o cabelo branco tem que estar conselhando, tem o pastor e tem o ministério da igreja, que não é para isso, em todo caso, deixa para lá. Então, meus irmãos, não acuse nunca ninguém. Se você acha que o teu irmão está errado, ora. Senhor Jesus, se ele está errado, fala com ele agora. Mas não esquece, se eu estou errado, me puxa as minhas orelhas. Ele vai puxar as orelhas, você não tem nada que está. Essas coisas que a gente faz, tempestade num copo d'água. Nós não somos chamados para fazer tempestade em copo d'água. Então, vocês vão ver eu no púlpito pregando isso que eu estou falando aqui. Prego a palavra. Conto fatos, assim. Mas, pastor, que bom que o irmão está chegando aqui, vai pregar. Mas eu não podia dizer isso não. Mas, irmão, eu vou embora e mando o dinheiro da passagem para vocês. Eu não vou pregar o que vocês querem. Lógico, pode dizer assim, pastor, nós estamos precisando assim que volte o avivamento. Ok, sim. Mas pregar contra pecado? Não.
Quem fala contra o pecado é o próprio Espírito Santo na tua mente e no teu coração. Glória a Deus. Eu Glória a falar Deus. não tem valor, mas se o Espírito Santo te falar, tem pena do inferno. Quando o Espírito Santo fala, o inferno bate retirada. Amém. Glória a Porque Deus. o Espírito Santo, além de ser Espírito, ele ainda por cima do Espírito, ele é santo. Deus é Deus. Jesus é Jesus. Espírito Santo. Ele é a base fundamental da Santíssima Trindade. Glória a Deus. Não tenha dúvida. Muita gente faz assim, um triângulo, próprias igrejas, né? Um triângulo. Já viu isso? E aqui no meio o quê? Um olho. O olho de Deus. O olho do Espírito Santo. É Ele que examina o rebanho de Jesus. Ele que cuida da gente. Amém. O Espírito Santo, se você ler direitinho em Atos dos Apóstolos, como o Espírito Santo trabalhava na igreja do passado. Trabalhava. E mesmo assim, o pessoal quis baderna, você já lembra? Você quer comer? Come em casa, não vem para cá, porque iam para a igreja com finalidade de encher a pança, a barriga. É isso que em Atos dos Apóstolos diz, já leram isso, né? Então, nós temos que ter cuidado. Por que eu estou dizendo cuidado? Nunca! O que eu disse? Nunca. A igreja foi tão visitada como no primeiro século. Amém. E mesmo assim, tinha aqueles querendo meter a colher torta no mingau. Deixa o Espírito Santo dirigir como Ele quer. Amém. Amém. Porque acontece o seguinte, não, o dono da igreja é Jesus. É. Na ausência dele é o Pai. É. Não. Jesus, que não sabe mentir, nem sabe se enganar, ele diz assim, eu rogarei ao Pai. E rogar é implorar, minha gente, Meu Pai, não para mandar o Consolador, porque Jesus sentiu na matéria. Não vos deixarei órfãos. Ah, lógico. Ele sentiu na matéria como era difícil viver nesse planeta Terra. E Deus é Espírito, na santidade de Deus. Se Deus olha para nós, irmãos, você cai morto. A santidade de Deus nos fulmina. Mas o amor, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o filtro. Quem é o filtro? Sangue O Filho de Jesus. veio morrer por nós. Para agora, quando eu tive lá de lá, eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse não para ninguém. Eu disse, Senhor, como é que funciona isso? Já que eu vou voltar, eu não queria voltar. Ele assim, diga para eles que entre o meu pai e a igreja tem uma parede de vidro. Não entendi. Vai entender. Todos os dias tem um anjo que pinta a parede com o meu sangue. E o Pai vê as pessoas filtradas pelo sangue de Jesus. Deu para entender? Sim. Deu É a pra- primeira vez que o senhor falou essa do sangue. É a primeira vez que o senhor falou isso. Desde 2013. Acho que eu nunca falei por aí. É umas coisas assim, meu Deus. Mas por que, Jesus? Porque a santidade do meu Pai fulmina qualquer pecador. Então, através do filtro, ele lembra-se que aquele sangue é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso é do planeta. E como é que Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito? Como é que é esse negócio de andar na presença? Bonita pergunta, Francisco. Naquela época, encontrar um homem como Abraão
era coisa muito difícil. Então, essa presença, eu perguntei para Jesus, essa presença é o seguinte: quem de vocês, no meio-dia, em época de verão, quando o termômetro está dizendo assim, 42, 43 graus, de repente passa-se uma nuvem, não é gostoso ficar naquele nublado? Andar na presença de Deus é a nuvem do Senhor que conduzia Abraão aqui, ali, acolá. Porque a presença de Deus fulmina, irmãos. Olha aqui. Tá bom. Ele me disse o seguinte: diga para eles o que foi feito no deserto quando Moisés queria ver a glória. O que foi que Deus fez com Moisés? Escondeu ele nas pedras. Na fenda de uma rocha e colocou a mão Isso. em cima para passar. Eu sempre, nunca tinha pensado nisso, ele agora me disse, quando eu escondi, tapou. Moisés queria ver a glória, né? Tapou. Ele viu a glória de Deus de que maneira? Quando a mão saiu, ele viu Deus pelas costas. Você viu a glória de Deus pelas costas? Coloca a mão assim, que tremendo fio. Que então, coitado de Moisés, ia ser fulminado. Eu nunca tinha pensado nisso, ele agora disse, eu estava falando, ele me cortou, né? Me cortou assim, eu vi uma rocha, uma fenda, e alguém sendo introduzido, uma poderosa mão. Ora para você, Senhor, dá para eles o que tu poder dar para mim. Amém. Daí eu fico pensativo, muitas vezes eu te digo, e com sinceridade, eu não estou entendendo. Eu sou um ser humano igual aos outros, e às vezes tu te revela de maneira assim que eu chego a ficar assustado. Mas dada a tua graça para eles, a tua graça para eles, da tua graça para nós. Amém, amém e amém. Pastor, quando o senhor falou da rocha, o Espírito Santo estava falando da rocha. Foi questão de segundos. Eu estava aqui pensando em Moisés. O Espírito Santo realmente está falando muito hoje. Sabe naquela hora que ele começou a falar em língua, ele falou em língua, aqui tinha uma fogueira suspensa no ar, um círculo aqui, aqui em cima assim, ó. E hoje ele está fazendo muito assim, ó, o Senhor vai falar, só que o Espírito Santo já falou. Trazendo aquele exemplo como Moisés aqui, estava aqui, e o Senhor falou lá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, está na hora de a gente ir embora, porque eu vou chegar lá em casa quase meia-noite. Está tão bom. Que Deus ricamente nos abençoe. Desculpe que eu ia falar outra coisa, mas o Espírito Senhor disse, não. Vai falar o que eu quero. Mas o Senhor sempre fala o que tu quer. Mas hoje eu vou dirigir. Ok, gravou isso? Tudo? Amém. A minha filha Anabela, amanhã depois, meu querido irmão vai mandar, eu não sei se como é que ele está fazendo, mas vai chegar nas tuas mãos essa reunião. Eu estou assustado com essa reunião. Glória! Porque eu queria falar e o Senhor colocava aqui dentro para falar outra coisa que eu estava explicando, mas não era isso que eu ia dizer. O Senhor disse, é isso que eu quero que diga. Aleluia! E Deus vai fazer isso em Portugal, não viu, Ana? Amém. Diga aos pastores que se preparem. Amém. E vai haver um ribombar da glória de Deus. Amém. Pastor João, Querem dar uma... pra- Alô, Anabela, não quer dizer? Para essa irmã, Bora Marrachu, tem uma Rachu e Marra. Tá.
Ele falou em línguas e alguém vai te interpretar isso quando ouvires. Amém? Tomar raça. Deus te abençoe, filho. A Elisângela, manda um beijo lá para Pernambuco. A Elisângela estava no Olha aí. hospital com os Olha aí, filhos. a Elisângela. Elisângela, É, Elisângela. Pernambuco. Que Deus te abençoe, menina. O Juan Anaya também, que é de El Salvador, pediu para o Senhor abençoar ele. E mais um Elinaldo, que é de não sei o que das... Como é que chama aquela cidade agora? São Paulo. Tá bom. Pediu oração também, os dois. El Salvador e São Paulo. Um na Bahia e outro em São Paulo. Não, El Salvador. El Salvador. país. El Salvador. Juan Anaya. América Central. Isso. Então, lá na América Central, mostra a tua glória na vida daquele rapaz. Não, senhor. O Senhor, seja lá o que for, em a idade que tiver, na presença de Jesus, é um rapaz. Seja cheio do teu espírito. Também abençoe esse outro aqui em São Paulo. E obrigado por todos. Amém, 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 amém. Amém. Glória a Deus. Encerrou. Só mais um. A Eliette, ela fez a operação. Não, aqui nas carótidas. Aham. A Eliette vai assistir. Tá. E não saiu uma gota de sangue, ela não precisou uma gota de sangue, e ela mandou um abraço, ela ama muito esse grupo, porque oraram por ela, Tá. e Deus foi de uma fidelidade na operação. Pode mandar um beijo, Eliette Hus. Ó, um beijo para essa moça que operou e não houve problema de sangue e exagero. Aí. Queria pedir também oração para um amigo meu que é de São Paulo também. Ele tem uma doença, um problema nos ouvidos, que é, não sei, é um nome assim, é horrível, não sei nem dizer. Sim. Só que é um impulso involuntário, que o martelo, a bigorna e o que é o estribo, eles ficam se fazendo barulho e é audível o barulho. Aham. E ele fez uma cirurgia por esses dias e era para ter ficado melhor e ficou pior. Então orar por ele, Ricardo. Senhor, conserta o martelo A bigorna e o e a estribo. bigorna, etc., no ouvido desse cidadão. Dá uma martelada divina lá. Amém. Amém e amém mesmo. Só mais um. Só mais um. Olha mais um. Podem ficar chateados. Ontem teve um acidente. Ontem uma colega minha que me colocou na outra escola, Isabel, ela teve um acidente com um carro e se ele colocar, e elas querem vir aqui. Ela pedia muita oração para a Eliette, mas agora ela teve esse E acidente. Deus ricamente abençoe Isabel. essa amiga dessa jovem Em aqui. nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Todos que verem Amém. DVD, né? Ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a todos. Amém. Ó, tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Amém. Glória a Deus. Vamos descer para comer os docinhos de lá. Vocês estão convidados para os docinhos lá embaixo.